noite, os amigos pararam o carro a cerca de 30 metros dos trilhos e desligaram o motor. Tá desligado e o carro tá se movendo. Caramba, a gente tá andando ladeira acima. Inexplicavelmente, o carro subiu a ladeira e atravessou os trilhos. Eu não acredito. Ah, meu Deus. Após o passeio, eles procuraram marcas de mãos no carro e viram isso. Não. Meu Deus, olha aquela! Não, você tá vendo? A matéria a seguir é sobre um desses locais fantásticos, o qual é marcado pela ocorrência de fenômenos sobrenaturais, os quais deixam perplexo até os visitantes mais preparados. Na cidade de San Antônio, no estado do Texas, Estados Unidos, existe uma lenda que, segundo a história, conta que na década de 1930 ou 1940, um ônibus escolar cheio de crianças sofreu uma pane e parou sobre o cruzamento ferroviário, bem em cima dos trilhos de um trem. O motorista, em vão, tentou retirar o veículo do local e salvar as crianças, mas já era tarde, pois o trem que estava se aproximando não conseguiu frear e colidiu com o ônibus, sendo que, como frequência, todas as crianças a bordo morreram nessa tragédia. A história conta que as ruas que circundam os trilhos do trem naquela região foram nomeadas com os nomes das crianças que morreram no fatídico acidente. Anos mais tarde, uma família que passava pelo local também teve o seu carro avariado sobre os trilhos, no mesmo ponto onde um ônibus escolar foi atingido pelo trem, matando todas as crianças. O motorista do veículo, em desespero, tentava dar partida em seu carro, mas não conseguia. Então, misteriosamente e sem explicação, o carro, mesmo desligado, começou a se movimentar, como se alguém ou alguma coisa o estivesse empurrando. De forma impressionante, o carro com a família saiu dos trilhos do trem, parando a uns 20 metros depois. O motorista, assustado, saiu para ver quem ou o que tinha empurrado seu carro e salvado sua família da morte. Mas não viu ninguém, mas observou que na parte traseira do carro existia pequenas marcas de dedinhos e mãozinhas, como se crianças tivessem empurrado seu carro. Depois desse fato, vários relatos de pessoas que pararam seu carro sob os trilhos do trem naquele local contam que aconteceu o mesmo fato. Os carros, mesmo desligados, foram empurrados para fora dos trilhos, e marcas de mãozinhas e dedinhos ficaram impressos na traseira do veículo que foram empurrados. Em consequência desses fatos, foram empalhada a lenda a qual relata que se você dirigir naquele mesmo lugar onde o acidente ocorreu e parar o seu carro até 20 metros do trilho, desligar o motor e colocar em N carros automáticos ou no ponto morto câmbios manuais, dentro de alguns segundos ou minutos, seu carro irá se movimentar, atravessar os trilhos e parar de repente. E quando você sair do carro e olhar na traseira do mesmo, poderá notar a impressão de várias mãozinhas de crianças, aquelas que morreram e que agora ajudam os motoristas com problemas mecânicos a atravessar os trilhos com segurança, para que jamais aconteça uma tragédia semelhante àquela que as vitimara. Em maio de 2012, Michael Hartman, sua esposa Amy e um casal de amigos Andy e Debbie resolveram passar um final de semana em San Antônio e visitar as muitas atrações turísticas da cidade. Quando estavam no mercado público da cidade, em meio dos estandes de bugigangas e quilharias, havia uma tenda com informações sobre as áreas assombradas de San Antônio, como o Opera House, Álamo, o cemitério municipal e, é claro, o cruzamento ferroviário assombrado.
Resolveram então aproveitar a visita em San Antônio e conhecer o famoso local tido como assombrado. Depois de um rápido bate-papo com um atendente, conseguiram orientação de um guia para chegar ao local. Já era noite e, após se perderem por quase meia hora nas ruas estreitas e escuras da área, finalmente chegaram ao local. Se dirigiram então para lá, e quando chegaram não tinham dúvidas de que aquele era o local certo. O fenômeno havia se tornado uma atração turística, digna de Alamo e SeaWorld em San Antônio. Havia uma fila de quase 20 carros, os quais se aglomeravam na rua, havendo inclusive um carro de polícia patrulhando a área. Pessoas vendendo talco de bebê, cachorro-quente, bebidas e etc. Ficaram então de certa forma desapontados, pois não esperavam que o local havia se tornado um circo de atrações. Isso quebrou bastante a mobilidade do local e do mistério que envolve a história. Mas já que estavam ali, resolveram continuar. O grupo então entrou na fila de carros para tirar as dúvidas. Limparam bem a traseira do carro antes de passar o talco, visto que muitas pessoas acreditam que as impressões digitais que apareciam após o fenômeno eram dos próprios donos do veículo e que só se tornavam evidentes na aplicação do talco ou quando alguma poldeira caía em cima do capô traseiro. Essa é uma técnica que a polícia utiliza quando procura por impressões digitais em algumas cenas de crime. Então, eles passaram um pano úmido pelo carro e em seguida secaram o local e aplicaram o talco. Depois disso, entraram no carro e esperaram sua vez. Quando o carro da frente subitamente começou a se mover, mesmo estando desligado, o fato surpreendeu o grupo, ainda mais sabendo que seriam os próximos a passar. Debbie, que estava no banco da frente, tinha uma câmera e quando pararam, tirou uma foto dos trilhos, fato que mais tarde surpreendeu a todos. Foto tirada antes do início do trajeto com o carro desligado. O círculo indica um vulto observando o carro. Mesma foto, mas com alteração no contraste e brilho. Mesma foto com zoom. Marcas de dedos e mãos na traseira do carro. Outra foto tirada mostrando nitidamente a existência de orbes no local. Quando chegou a vez do grupo passar, todos tremiam e queriam ir embora, pois o local era realmente assustador e podiam sentir um ar pesado, quase sufocante ali. Quem dirigia o veículo era a Andy, a qual parou o carro a uns 10 metros do trilho, desligou o motor, deixou o freio de mão solto e colocou o câmbio automático em N. Além disso, as chaves do carro foram tiradas do contato. O grupo ficou no local em um mais absoluto silêncio. Os segundos passavam e todos estavam apreensivos. Após alguns instantes, no entanto, de repente começaram a ouvir um barulho do atrito dos pneus com a brita e com um tranco. Começaram inexplicavelmente a se movimentar. Michael estava pálido, suando sem parar, quase com náusea. Quando o carro cruzou os trilhos, pegou ainda mais velocidade e pararam aos 20 metros à frente. E assim como começou com um tranco, ele parou. Era o fim da jornada paranormal. O carro demorou um pouco para pegar. Estava agindo estranho, como um carro a álcool, sem injeção eletrônica, e como se estivesse no inverno. Mas depois de algumas tentativas, ele pegou. Na volta para o hotel, todos do grupo refletiam sobre o evento, sendo que na hesitação, se esqueceram de parar o carro e olhar a traseira do mesmo. Todos tentavam chegar a uma conclusão plausível para o que havia acontecido, mas não havia nenhuma. Realmente acontecera. Com um passo de mágica, o carro com todos dentro se moveu por quase 30 metros e com o motor desligado. Subiram e desceram os trilhos sem qualquer força motora conhecida. De repente,
Debbie se lembrou de que não havia checado a traseira do carro. Pararam ali mesmo na rua a caminho do hotel. Saíram todos do carro e foram olhar a traseira do veículo, o qual estava impregnado com talco. Todos olharam, mas não acreditavam no que viam. Definitivamente eram mãos pequenas que estavam marcadas na traseira do carro. Provavelmente, tudo aconteceu da mesma forma como dizia a lenda. Ficou provado então que a lenda se fez um fato verídico, mostrando que o sobrenatural está presente em nosso mundo. Baseando-se nos fatos sobrenaturais ocorridos em San Antonio, Texas, em 2006, foi gravado o filme Almas Condenadas. Fala que Melanie acaba de sair de um tratamento de reabilitação após uma overdose em que quase morreu com seu namorado. Ela retorna à sua pequena cidade natal no Texas para ficar com a família, mas seus novos amigos a levam a testar uma lenda urbana que vai deixá-la ainda mais perturbada, assim como numa sequência de assassinatos que passam a ocorrer misteriosamente. Uma tragédia ocorrida 50 anos atrás matou quase todas as crianças da cidade. Os fantasmas deste horrível desastre clamam por Melanie para revelar a terrível verdade oculta entre o passado e o presente. Bom, pessoal, curtiram o vídeo? Então se inscreva no canal para ficar por dentro de mais vídeos como este. Deixe seus comentários, críticas e sugestões. Compartilhem com seus amigos para ajudar na divulgação do canal. Obrigada pela atenção, até o próximo vídeo.